Olá de novo, voltamos com os nossos temas de direitos reais e uma vez que nós fechamos condomínio, que é uma parte especial dentro dos direitos reais, vamos ver agora na sequência do nosso código os direitos chamados direitos reais de fruição. Então, vá lá, pega o código, abre o teu código, pega o teu caderno de estudos e vamos ver o que os direitos reais de fruição reservam para nós. Os direitos reais de fruição, eles possuem algumas características em geral. Então vamos ver primeiro essas características e depois a gente fala de cada um dos direitos reais de fruição, ou seja, trataremos de per si de cada um deles. Então, num primeiro momento, é importante que se diga que o direito de propriedade implica em 4 poderes ou 4 faculdades. O Código Civil nos diz que o direito de propriedade se caracteriza pela faculdade de usar, fruir, dispor e reaver. Muito bem, estes são os ditos 4 poderes ou 4 faculdades da propriedade. Quando nós desdobramos estes poderes, e é possível fazer isso, esta é a grande característica do direito de propriedade, é poder desdobrar, desmembrar estes poderes, nós vamos criar aí uma série de outros direitos reais que vão ser nomeados de acordo com o tipo de poder que será transmitido. Então, neste caso, nós temos a divisão destes poderes, a divisão destas faculdades que estão previstas pelo Código Civil. Por que nós podemos dividir isso? Qual seria a razão primordial, o fundamento desta possibilidade? Em verdade, é a aplicabilidade na propriedade de um princípio basilar do direito, que é a funcionalização do direito. Então, nós temos aqui o núcleo, nós temos aqui a efetividade do princípio da função social, neste caso, função social da propriedade. Então, o uso, a fruição e a disposição, eles podem ser transmitidas, podem ser passadas para uma terceira pessoa. E esta terceira pessoa, fazendo uso destes poderes, vai então trazer um benefício para a sociedade, um benefício para a comunidade onde aquele bem se insere. Por que eu estou falando de uso, fruição e disposição e não estou falando do reaver? Porque em todos os casos, independentemente do tipo de poder que eu vou transmitir, o poder de acessar as ferramentas, os instrumentos de proteção possessória, que é o reaver, que são os interditos possessórios, eles são comuns para todos os tipos de direitos reais de fruição. Muito bem, isso significa então que os direitos reais de fruição, os quais nós vamos começar a ver neste vídeo, ele é um ius in re aliena. O que significa isso? Direito sobre a coisa alheia. Então, à medida em que eu transmito este poder de uso, ou este poder de fruição, este poder de disposição, ou fazendo alguma limitação destes poderes, eu estou, em verdade, utilizando de um direito que não pertence à pessoa que recebeu estes poderes. Portanto, é um ius in re aliena. E eles são números clausos, que significa dizer que eles são números clausos. Número clauso quer dizer um número fechado. A legislação me diz quais são os direitos reais e eu não posso criar, por autonomia, nenhum outro tipo de direito real que não tenha sido criado por lei. Portanto, aqui nós vemos a supremacia da ordem pública. Diferentemente, por exemplo, dos contratos, onde eu posso
utilizar-me da autonomia de vontade para criar um contrato, para modificar um contrato, né, de acordo com a minha conveniência, de acordo com os meus interesses. Isso não pode ser feito aqui. Bom, os direitos reais de fruição, que são aqueles em que eu estou passando estes poderes, podem ser agora classificados de acordo com o poder e a limitação deste poder. Então, nós vamos ter a servidão, nós vamos ter o usufruto, nós vamos ter a superfície, o uso e a habitação. Nós só vamos estudar estes 5 direitos reais de fruição. E vamos começar com a servidão, que é o primeiro que está previsto aqui para nós. Então, vejamos lá o direito de servidão. Direito de servidão, a expressão servidão, ela remonta ao direito romano de onde teve origem. Então, a origem da servidão é lá no direito romano propriamente dito. E servidão vem da expressão servitus, que quer dizer escravidão, que quer dizer servo, no sentido de que aquele serve o outro. No direito romano, a servidão ela era dividida em 2 tipos de servidão. Para o nosso direito, a servidão que nós temos hoje no Código Civil, ela teve origem, ela teve um desenvolvimento, ela teve um desdobramento do que no direito romano se chamava servitus prediorum. E este servitus prediorum, ele está ligado ao imóvel. Existia um outro tipo de servidão romana que estava ligada ao proprietário, ou melhor ainda, à pessoa. Então, o instituto seguia a pessoa, era um direito que a pessoa tinha, onde quer que ela fosse. Aqui não. Aqui o direito está ligado à propriedade, ao bem, no caso, ao bem imóvel, independentemente de quem seja o seu titular. Então, se muda o titular, mas a servidão foi instituída, ela persiste mesmo com esta mudança. Portanto, ela está ligada não à pessoa, mas ao bem a qual pertence. A servidão, ela é um direito real, portanto, esta é a natureza dela, sobre coisa alheia, ius in re aliena, que se caracteriza pela submissão de uma propriedade, de um imóvel, ou, como diz alguns autores, ou como diz o código, de um prédio a outro. Então, eu vou ter aqui a relação entre 2 prédios. Um prédio, vejamos aqui no desenho para a gente entender. Imaginem aqui 2 prédios que têm a sua testada aqui para uma determinada estrada. Um outro prédio que está encravado, nós dizemos que ele está encravado, por quê? Porque ele não tem acesso natural a esta estrada. Então, este prédio que está lá atrás, ele tendo necessidade de um acesso a uma estrada, a um rio, a um lago, uma fonte de água, enfim, há algum interesse, porque aqui não é só a passagem, nós temos outras circunstâncias que podem redundar em servidão. Então, um prédio que está com esta necessidade, ele pode suprir esta necessidade fazendo uma passagem, por exemplo, através deste outro prédio aqui. Então, a servidão seria este instituto jurídico que nasce da submissão deste prédio aqui, desta gleba A, por exemplo,
esta gleba A, desse azulzinho aqui, e teria o caminho mais facilitado, o caminho cujo acesso é melhor para a gleba C, para este aqui de cor mais clarinha. Então, veja lá, cuida da nomenclatura das coisas aqui. Este prédio aqui, independente do seu proprietário, este prédio aqui, então, ele terá, por meio da servidão, o direito de passar por este outro prédio até acessar a estrada. Então, este prédio, a gleba C, é denominado prédio dominante. Prédio dominante, porque ele domina esta passagem. E este prédio, a gleba A, esse azulzinho aqui, ele está à mercê deste interesse do prédio dominante. Portanto, o prédio, a gleba A, o azulzinho, ele vai se chamar prédio serviente. Então, ele proporciona a utilidade. Na servidão, quando eu desdobro os poderes da propriedade, eu vou ceder apenas o uso. Eu cedo o uso. Em que sentido? No sentido, aqui, por exemplo, eu estou cedendo o uso no sentido de uma passagem. Porque o proprietário ou qualquer proprietário da gleba C, que é o prédio dominante, pode passar pela propriedade da gleba A ou serviente. E a gleba A, o proprietário da gleba A, do prédio serviente, não pode embaraçar, obstar a passagem do proprietário, posseiro, enfim, do prédio dominante. Ele poderia eventualmente fazer uma obra de um portão com cadeado, etc, etc. Pode, não tem problema nenhum, por questões de segurança isso é possível. Contanto que chaves e o acesso, né? Às vezes é um portão eletrônico, às vezes é um com códigozinho ou simples cadeado, ele deve estar fornecido, ele deve ser fornecido, cópia deve ser fornecida para o prédio dominante, o seu proprietário. Tá? Então, isto é servidão, esta é a característica, esse é o conceito de servidão, esta é a noção de servidão, e é assim que nós denominamos os agentes que estão envolvidos, prédio dominante e prédio serviente. Veja que a relação na servidão, volto a falar porque é importante, a relação na servidão é entre prédios, não entre proprietários ou possuidores, é entre prédios, é entre imóveis. Esta é a relação. E o que nós vamos desdobrar é a utilização, mas uma utilização bastante limitada. É só o acesso, é só a passagem, passar água, passar pessoas, passar carro, enfim, algumas coisas desta natureza que identifica a servidão, que identifica este uso. Bom, características da servidão. Em primeiro lugar, é necessário que os prédios sejam vizinhos, que eles tenham um contato entre eles, por óbvio, porque um vai passar pelo prédio do outro, pela propriedade do outro. Os proprietários têm que ser diversos, porque senão não faz sentido. Se é o mesmo proprietário, eu não estou falando de servidão, é o mesmo proprietário, é óbvio que eu não preciso fazer nenhum ato negocial entre mim mesma, né? Então não há nenhuma razão disso. Ele sempre vai suprir uma utilidade ou uma comodidade. Inclusive, ele pode incrementar valor. Ele pode ter aí uma mais-valia exatamente por conta desta servidão, porque esta servidão existe. Ela vai ser constituída
Nós já vamos falar como nós podemos constituir uma servidão. E uma vez que ela esteja constituída, com a finalidade, a gente vai ver também como é que as servidões vão se classificar. Uma vez que ela esteja constituída, eu não posso ampliar. Se isto for preciso, se isto for necessário, é um outro ato negocial e aí vai demandar, inclusive, uma indenização quando eu esteja falando de excesso de servidão. A quem caberia a manutenção? Ora, a quem realiza a utilização, a quem serve aquela passagem, aquela área que vai ser utilizada. Então, a manutenção é sempre aplicada ao proprietário do prédio dominante, porque é ele que tem a utilidade. Se é ele que tem a utilidade, é ele que tem que fazer manutenção. Então é ele que tem que fazer conservação da via por onde está passando pessoa, carro, animal, enfim, ou por onde está passando tubo, sei lá. Então aqui quem vai fazer a manutenção é o proprietário do prédio dominante, porque é a ele que nós vamos entregar a utilidade. Ela não pode ser presumível. Eu acho que não. Isso não existe. Inclusive, nós vamos ver que ela precisa estar registrada. Então, não há presunção aqui que me dê esse direito. Eu preciso fazer uma previsão específica, inclusive com registro no cartório de registro de imóveis. Como é que nós constituímos? Bom, existem várias formas de a servidão vir a existir. Pode ser que ela seja feita voluntariamente através de uma declaração por escritura, né, entre as pessoas envolvidas, entre os proprietários de prédios contíguos que tenham aí esta utilidade a ser aproveitada pelo prédio dominante, né? Então, uma declaração entre ambos pode ser feita por escritura. Posso fazer isso por testamento, ou seja, causa mortis? Pode. É possível fazer também por testamento. Aqui não existe discussão, alguns direitos reais de fruição têm essa discussão, mas aqui não existe discussão, porque o artigo 1379 foi explícito em dizer que eu posso adquirir servidão através de uso capião. Então, pela lógica do uso capião, a posse mansa, pacífica, por um tempo determinado, né, de acordo com o que o 1379 me coloca como elementos essenciais deste uso capião para fins de servidão, então eu posso fazer aí o estabelecimento através deste instituto. Seja da forma que for, seja por declaração, por ato voluntário, seja por testamento, seja por uso capião, não interessa o jeito que for, ele precisa necessariamente estar registrado em cartório de registro de imóveis. Não só para a proteção dos envolvidos, mas também para a proteção de terceiros incautos. É importante que se diga que não é servidão, ou seja, não se constitui servidão por ato de mera cortesia. Posso cortar caminho por aqui, o caminho é mais curto, mas eu tenho um caminho para chegar no meu imóvel. Mas passando pelo imóvel do vizinho, o trajeto é mais cômodo, é mais curto, é melhor. Isso é mera cortesia ou mera tolerância. Em sendo ato de mera cortesia ou ato de mera tolerância, eu não vou constituir, por força disso, eu não vou constituir uma servidão. Bom, agora, eu observando isso, tendo em mente o que nós já estudamos em relação ao direito de passagem, pode ser que fiquem dúvidas em relação a isso. Ora, o que é direito de passagem, o que é direito
de servidão. Então, existem algumas características que fazem com que eu diferencie isso de uma forma um pouquinho mais simples. Bom, tratando-se de servidão, eu tenho sempre um ato de vontade. Ele é convencional ou ele pode ser por uso capião, como a gente já viu, ou por testamento, mas é sempre um ato de vontade. Aqui, as coisas que estão relacionadas não passam por uma supremacia de ordem pública, mas por autonomia de vontade. Então, é um ato de vontade. Em relação ao direito de passagem, não é direito real de fruição, a natureza é outra. Qual é essa natureza? É direito de vizinhança. E na parte relativa aos direitos reais, que trata do direito de vizinhança, nós temos previsão do chamado direito de passagem. Naquele caso, não tem nada a ver com o ato de vontade dos envolvidos. O que existe é a supremacia da ordem pública. O que existe é uma norma cogente, é uma norma imperativa, ou seja, eu vou ter direito de passagem pela simples aplicação de regra, simples aplicação de lei, portanto, ela é ex lege. Aqui na servidão, não tenho indenização, a não ser naquele caso que eu falei, em que haja excesso de servidão. Lá no direito de passagem, nós vamos tratar de indenização. As finalidades também são diferentes. A finalidade da servidão é sempre facilitar, tornar mais útil, é uma comodidade que está vindo para o prédio dominante. No direito de passagem, não. No direito de passagem, eu quero evitar um risco, eu quero evitar um prejuízo. É, em verdade, um efeito preventivo e não um plus, é um efeito preventivo. Então, estas as três grandes diferenças entre servidão e direito de passagem. Bom, a servidão ela pode se apresentar de inúmeras maneiras. E desta forma, nós podemos observar que existem algumas classificações de acordo com algumas características que nós vamos levar em consideração. Então, por exemplo, se eu levo em consideração a localização do imóvel, se ele está em área rural, se ele está em área urbana, que também é possível isso acontecer, eu tenho uma servidão chamada rústica, quando o solo não é edificado, quando o solo é um solo tipicamente em região, em zona rural, ou ele pode ser chamado de servidão urbana. Então, aqui nós vamos ter um solo já urbanizado numa região, em uma zona urbana. Ele pode ser de acordo com o tipo de ação que eu vou proceder, ele pode ser uma servidão positiva, pode ser uma servidão negativa. O que é uma servidão positiva? É toda aquela servidão em que estejam envolvidos atos positivos de ação, atos chamados comissivos, ou seja, eu vou fazer alguma coisa, eu vou passar por ali, eu vou fazer os meus animais passarem, eu vou fazer a água passar, alguma coisa dessa natureza. Então, neste sentido, eu tenho aqui uma permissão, ou seja, eu posso fazer alguma coisa. Isso será uma servidão positiva. Uma servidão negativa, ela implica num ato omissivo. Eu vou deixar de fazer. Não fazer, mas deixar de fazer. Então, eu posso, por exemplo, fazer uma servidão
com abstenção de construção. Então, você não pode fazer construção naquela região, você não pode plantar árvores naquela região. Então, neste caso, eu tenho positivo ou negativo. E isso vai influenciar também numa classificação em termos de visualização, a chamada aparente ou não aparente. A aparente normalmente é positiva, eu estou enxergando aquilo, né? Uma negativa, não construir, eu não posso fazer algo, eu não posso construir, eu não posso plantar árvores que sejam altas para impedir uma vista, uma visão de algum local, por exemplo. Neste caso, ela é não aparente, tá? Então, nós temos aqui o que eu posso e o que eu não posso. Tá? Se ela é aparente, posso usar, posso não usar, ela está colocada ali. Então, eu vou passar por ali a hora que eu precisar, a hora que me for conveniente. Agora, a não aparente tem uma consequência muito grave, porque eu não posso fazer nunca. A partir do momento em que eu faço a construção, a partir do momento em que eu realizo aquele ato que me era proibido, por força desse ato negocial, eu já tenho consequência jurídica, efeito jurídico. Eu tenho aí uma sanção, uma consequência a responder. Ela pode ser contínua ou descontínua. Então, por exemplo, se eu faço um aqueduto, uma tubulação para passagem de água, por exemplo, ela é contínua. A água vai passando independentemente de um ato meu. Agora, se é uma passagem de animal, por exemplo, que vai beber água, né, para dessedentação, então ele passa por ali, hoje vai, amanhã não vai, hoje eu vou buscar água, amanhã eu não vou, hoje eu passo por ali, amanhã eu não passo, então ele é descontínuo. Então eu tenho aqui, por exemplo, o trânsito, a retirada de água, algumas coisas desta natureza. Bom, nós já falamos alguma coisa sobre isso, mas vamos esmiuçar um pouquinho mais a questão da manutenção. A questão da manutenção tem alguns detalhezinhos que nós precisamos observar. Bom, a manutenção é sempre de quem? Já vimos, a manutenção é do prédio dominante. Seja qual for o seu proprietário, é ele que tem que realizar a manutenção. Ah, mas eu não consigo passar por aqui. Bom, se você é o proprietário do prédio dominante, a responsabilidade é sua. O prédio serviente, apesar da área, né, de uso estar localizada fisicamente no prédio serviente, não é do proprietário a responsabilidade pela manutenção. A responsabilidade pela manutenção é do prédio dominante. Inclusive, todas as obras de utilidade, todas aquelas que são de facilitação pela utilização deste uso, desta servidão, seja ela positiva, negativa, etc, etc, tudo isso, ela deve estar sobre o proprietário do prédio dominante e não do serviente. Então, inclusive, as utilidades do prédio serviente são de responsabilidade do proprietário do prédio dominante. Bom, e se o proprietário do prédio dominante não fizer manutenção, não fizer esta conservação e ele quer se ver livre disso? Não quero fazer manutenção, não quero zelar por isso, não quero. Isto pode ser entendido, segundo o nosso código, como abandono da servidão. E, evidentemente, abandonando a servidão, ela deixará de existir. Então, eu faço o levantamento, né, desse registro, desse ônus que estava pesando lá no cartório de registro de imóveis sobre o imóvel, eu faço esse levantamento. E se eu quero passar a servidão de um determinado local a outro
outro local, porque ela é mais conveniente ou porque agora ela é mais conveniente. Neste caso, também todas as custas de transposição, de remoção, de mudança para outro local, vai ser custeado pelo prédio dominante, ou seja, pelo proprietário do prédio dominante. Se eu quiser fazer maior, se eu aumentar a servidão, era uma servidão de passagem, agora eu quero, por exemplo, fazer uma passagem maior, era só de pessoa, agora eu quero fazer passar um carro, etc, etc. Neste sentido, eu vou levar em consideração a necessidade de indenização. Aqui o plus ficou maior e, portanto, eu preciso indenizar o prédio serviente. Aqui existe uma regra que é possível mexer. Então vejamos lá. Em regra, nós temos que a servidão é indivisível, ou seja, ela é um único trajeto num único imóvel. Mas nem todos os imóveis podem ter facilidades geológicas e de conformação que vão proporcionar esse único trajeto, esse único caminho. Então imaginem esta seguinte situação aqui. Imaginem que eu tenho aqui uma estrada e eu tenho aqui dois imóveis, o verdinho e o amarelinho, e este carinho aqui é o imóvel dominante, é o imóvel que está encravado e ele precisa chegar aqui na estrada. Bom, o ideal seria um único incômodo, um único inconveniente, passando o trajeto o menos inconveniente possível pelo amarelinho, que é o que tem a melhor disposição para chegar até a estrada. Entretanto, imaginem os senhores, aqui eu vou ter um monte, um grotão, uma vala, alguma coisa que vá encarecer ou que vá impossibilitar a continuação da servidão até chegar no prédio dominante. Então, neste caso, é possível fazer um desdobramento? Sim. Então, nós teríamos aqui, eventualmente, ele vindo por aqui, que seria o trajeto mais cômodo, o trajeto menos oneroso e com menos complexidade. Entretanto, ele não consegue passar por aqui por eventuais circunstâncias físicas, geológicas. Tá? Então, ele vem o trajeto por aqui e desvia até o prédio vizinho, o outro vizinho, e então nós teríamos uma servidão parcial aqui e uma outra servidão parcial do lado de cá. De tal maneira que o prédio dominante ele vai passar neste ponto pelo prédio serviente parcial aqui até acessar a saída à estrada pelo outro prédio serviente. Ok? Então isto é possível sim. Muito bem, finalmente, como eu posso extinguir uma servidão? Então, é necessário pensarmos o seguinte. Nós começamos falando que, para a constituição de uma servidão, eu preciso fazer um cancelamento, um levantamento desse registro no cartório de registro de imóveis, lá no registro onde está o imóvel. Então, antes de mais nada, eu preciso pensar que qualquer um destes casos de extinção aqui, eles precisam ser tratados aqui, no sentido de que eu deva fazer esse cancelamento, esse levantamento da servidão. Quais são estes casos? Pode ser renúncia? Pode. O proprietário do prédio dominante pode renunciar? Pode. Ele pode abandonar? Pode. Pode ser que a utilidade cesse. Como assim? Pode ser no sentido de que eu tenho lá
a possibilidade de abriu-se uma outra estrada por um outro lado e eu tenho agora o acesso direto a uma estrada. Eu não preciso mais passar pelo terreno do vizinho. Eu tenho o meu próprio acesso. Pode ser? Pode. Então, nesse caso, cessa a utilidade. Pode-se fazer o resgate? Pode-se fazer o resgate. Eu preciso pensar em como nós vamos fazer esse resgate e quanto isto custaria. Pode-se reunir os prédios? Pode. Eventualmente, o proprietário do prédio dominante adquire o prédio serviente, ou inverso, o proprietário do prédio serviente adquire o prédio dominante. Neste caso, como se confundem os proprietários, não tem mais sentido em fazer-se o instituto, a servidão. Né? Eventualmente, é possível que a servidão tenha tido origem por uma obra. Enquanto nós estamos fazendo a obra, passa por aqui. Então, neste caso, quando a obra termina, com a supressão das obras, então, evidentemente, extingue-se também a servidão. E um caso super interessante é que a servidão, ela pode ser perdida pelo não uso. Sim, é o único caso da nossa legislação que prevê isso. O não uso como causa da perda de um direito real. E aqui a legislação, prevendo isso, ela diz que por 10 anos, se eu não me utilizar, significa que eu não tenho utilidade, né? Não tem utilidade, não tem serventia para mim. Então, o não uso em 10 anos vai significar, com certeza, a supressão, a extinção da servidão. Não esqueçam que vocês têm que fazer o levantamento lá no cartório. Ok? Muito bem. Eis aí a servidão e me coloco à disposição para os eventuais questionamentos.